Vamos lá, vamos começar. Sejam todos bem-vindas, sejam todos bem-vindos ao nosso terceiro dia, né, do workshop em Venda Sem Medo. Então, é um prazer estar aqui mentorando você nesse dia, né? Gratidão pela confiança. E vamos lá para o terceiro dia. Hoje a gente vai entender como fazer as pazes, né, com as vendas, como a gente se transformar nesse processo de vendas, né? A Frida está aqui, quer dar um oi, né, Frida? Tô quietinha aqui, meu amor. Então, hoje a gente vai falar, né, como que a gente sai desse ciclo, né, de repetição, de padrão, de comportamento aí que sabota o nosso resultado financeiro e as nossas vendas, tá? Então, o que que eu vou trazer para vocês hoje aqui, né? Primeiro, vamos trazer clareza do que a gente viu nos outros 2 dias, né? Quando você sente que, por mais que você se esforce, né, as vendas parece que não acontecem da maneira que você gostaria, ou você pensa que o problema, né, está na técnica, você precisa aprender algo diferente, que você não está conseguindo falar da forma clara, porque está faltando algo de você, de aprender algo, eu vou te dizer que muitas vezes não é isso, né, porque vender não é técnica só. A técnica, claro, ajuda, e a gente também precisa aprender técnicas, né, mas o que faz toda a diferença é a tua comunicação interna, que vai refletir no teu externo, e é isso que a gente vem falando esses 2 dias, né. Então, esse é o primeiro passo, né, da tua jornada de transformação, né. Então, onde desbloquear todo o seu potencial, né, de vendas com leveza, fugiu a palavra aqui, autenticidade, né, e verdade é que vai fazer toda a diferença, tá? Porque essa conexão que você vai gerar com você mesma vai refletir, depois eu vou explicar para você, né, você vai refletir externamente através do seu campo eletromagnético, e você vai trazer isso como contribuição e como resultado também, tá? E aí, só lembrando um pouquinho, né, o que que a gente viu lá, na primeira e segunda aula, né? Eh, a minha missão aqui, né, dentro desse projeto, do meu trabalho, é destravar, né, destravar a tua comunicação, o teu posicionamento, a encontrar o seu valor, né, para você poder vender com mais confiança, com mais certeza, e para você ter um resultado melhor, tá? Então, é poder vender, destravar, né, destravar a tua voz para vender cada vez mais, né, de forma autêntica, verdadeira, tendo confiança naquilo que você entrega, tá? O que que a gente viu lá no primeiro dia, né? No primeiro dia a gente entendeu quais eram, né, os bloqueios que você tinha, né? Como que você criava aqueles bloqueios, né, mentais, para poder vender menos do que você gostaria, tá? Então, a gente identificou lá na primeira aula que tudo que você traz de limitação, ela tem a ver com travas, com bloqueios que estão invisíveis, você não percebe aqui na tua realidade, por isso que você continua repetindo os padrões, tá? Então, eles são invisíveis. E aí a gente entendeu que o que influencia e o que importa é a tua história de vida. Quando você entende que a tua história de vida afeta o teu resultado nas vendas e no teu financeiro, tudo começa a mudar, porque você começa a abrir a sua mente para perceber o que acontece com você no dia a dia. E isso já é uma virada de chave muito grande, tá? Então a gente trouxe essa clareza aí. E também lá no primeiro dia a gente trouxe casos reais, né, de pessoas que se superaram, né, tanto a nível mental, emocional, e aí mudou o seu resultado, tanto nas vendas quanto no financeiro, tá? Então, o trabalho da reprogramação mental, né, que é o nosso trabalho dentro das mentorias, dentro do trabalho que eu ofereço, ele faz com que você realmente consiga se transformar internamente para ter o resultado externo, né? Então, é diferente de vender técnica, né? É uma transformação profunda interna, tá? E a sua comunicação interna, ela sim pode estar te sabotando e você não perceber, porque lembra que é invisível, então você pode não perceber, tá? Então a gente trouxe essa questão da autoestima, autoconfiança, que você pode estar em algum nível se limitando, né, por conta de alguma trava invisível, você não percebe, tá? E aí a gente falou também do verdadeiro papel da venda, né, que é vender com alma, né, que é servir, não é empurrar, não é ter concorrência, é você servir, e a partir do servir você entende o seu valor também, tá? Isso foi lá no primeiro dia, né? No segundo dia, a gente entendeu quais são os bloqueios mentais e energéticos que a gente pode estar afetando o nosso resultado em vendas, né? Então, eu trouxe ali de forma rápida, né? Agora eu vou explicar de forma rápida para vocês aqui, né? O que que foi essa segunda aula. Primeiro, eu trouxe para vocês lá a minha história, lembra, né? Quem não escutou, quem não assistiu, vou falar rapidamente aqui, mas é bom assistir lá para entender. Então, às vezes você acha que a dificuldade de vender vem porque você não aprendeu isso, né?
não te ensinaram na faculdade, você saiu da faculdade achando que os clientes iam brotar do além, né? E você não sabe, o cliente até brota do além, mas você não sabe como fechar uma venda, e você acha que está faltando alguma técnica, né? Mas não é isso. O que eu trago da minha história de vida, né? Desde muito pequena, mesmo antes de saber contar o dinheiro, saber fazer troco, eu fui incentivada a vender de forma lúdica, né? Bingo, rifa, raquete, nos eventos da comunidade, né? Então, meus pais participavam e faziam nós, filhos, né? Nós somos em 5 irmãos, a participar também. Então, essa facilidade, ela veio da minha criança. Então, eu tive uma crença invisível fortalecedora nesse sentido. Por quê? Porque eu conseguia me posicionar, porque eu conseguia ofertar, e eu nunca recebi um não, né? Não, você não sabe fazer direito, não, você não vai mais vender, porque agora você fez tudo errado, ou você deu o troco errado, ou algo parecido. Não, eu nunca tive essas falas, eu sempre era incentivada, vendeu? Então vai lá, filha, pega mais. Então, sempre isso fez com que eu tivesse essa crença invisível fortalecida em mim. Então, dentro do meu processo, quando adulta, desde muito jovem, porque eu trabalho desde 14 anos, a venda esteve participando, né, do meu processo com muita fluidez. Por quê? Porque não tinha essa barreira invisível mental de restrição em relação a me posicionar, me colocar e ofertar algo para as pessoas, porque eu gerava conexão. E quando eu gerava conexão, que eu via que a pessoa gostava e que ganhava um prêmio, principalmente, né? Aquilo era muito lúdico, ficou guardado na minha memória. E aquele que não ganhava, eu ia lá ofertar de novo para poder ele também ter a chance de ganhar. Então, percebem que essa forma de aprender lúdica é a melhor forma que a gente tem quando não é restritiva. Então, ela foi fortalecedora, ela trouxe uma visão ampliada para mim na hora de me comunicar, tá? E isso me ajudou muito no processo, né, quando adulta, em todos os trabalhos que eu fiz, né? Então, eu passei por várias áreas, explico também por que eu estou no desenvolvimento humano aqui, né? Eu fiquei 13 anos no Banco do Brasil, então era bancária, tinha já carreira, tinha uma estabilidade já, mas entendi que o meu chamado era outro, né? Porque muitas pessoas sofrem para vender, até tem ansiedade, taquicardia, fica nervosa, muitos até choram quando recebem um não ou que não conseguem bater uma meta. Por quê? Porque dentro delas tem uma comunicação ainda que está invisível, mas que está sabotando elas, tá? Então, esse incentivo que eu recebi não é natural, né? A maior parte das pessoas não recebeu. Então, eu consigo ajudar você, porque daí eu tenho essa liberação para fazer isso, e aí entendi todo o processo de dor emocional que eu tinha, curei, que me gerava problemas emocionais e físicos, e aí juntou tudo isso, né? Com a expertise que eu trago, mais as minhas transformações internas, a minha história de vida, e hoje eu posso ajudar, porque aí eu tenho, né, essa bagagem para poder trazer para vocês, né? Então, isso tudo vai fazer toda a diferença. E o que a gente entendeu lá no segundo dia? Que você tem raízes, né, profundas, esses comportamentos que você pode estar trazendo, por exemplo, de achar errado, ou achar que precisa convencer para vender, ou sentir culpa em ofertar, parecer mercenária, né, travar ao falar o preço, ter medo da exposição, tudo isso são comportamentos que têm raízes mais profundas. E eles são, vamos pensar assim, ó, eles são bloqueios que atuam em 3 níveis, né, que a gente trouxe lá para vocês ontem. Então, o primeiro deles é o mental. Então, lembra que eu falei da crença fortalecedora que eu tinha? Pode ser que você tenha a crença de que você não é boa o suficiente, que você escutou muito isso na infância. Então, por exemplo, eu tenho muitas clientes que vêm e dizem assim, minha mãe foi rígida demais e intolerante ao erro. Se ela foi rígida demais e intolerante ao erro, hoje você é muito rígida com você e com o outro também, tá? Pode ser que você escutou, você não serve para nada. Pode ser que você escutou, você é sensível demais, ou você nunca escutou um elogio, ou você escutou não faz mais que a obrigação, que muitos me veem com isso, tá? Eu tive uma cliente que dizia assim, a minha mãe dizia que você é uma voz de taquara rachada. Imagine como que ela se posicionava, ela não gostava de falar, tá? Às vezes você escutou, você não faz nada certo, você só chora, tá? Ou você nunca foi validada em nada, mesmo que você tentasse algo diferente, você não era validada, tá? Às vezes pode ter sido muito calada, muito tímida, né? Ou você escutou muito, fica quieta, tá? Isso não é para você. Então, tudo isso vai criando uma imagem mental. Muitas me digam assim, ó, quando eu era criança, minha mãe dizia, engole o choro, tá? Eu tive uma cliente que dizia assim, ó, ninguém vai te querer. Então, se ninguém vai te querer, como que os clientes vão querer ela? Percebem? Uma coisa liga a outra, tá? É, às vezes você não tinha permissão para fazer nada, né? Tá? Muitos falavam, né, quando o burro fala, outro fica quieto. Então, tudo isso vai trazer dentro de você, tá, uma
informação mental. Então, você vai trazer isso como um bloqueio. Então, a gente trouxe ontem isso, e isso é de um dos níveis, né? Então, um bloqueio mental. O emocional, que é o segundo nível, né? É o medo da rejeição, o medo do abandono, é a vergonha, né? É um trauma de exposição. Tudo isso é bem mais abrangente que isso, mas a gente está só simplificando aqui para você entender, tá? Então, tudo isso faz com que você também emita isso, né? E você receba isso de volta, tá? Então, a gente precisa eliminar isso, desconstruir, desprogramar para poder trazer a informação correta para você poder produzir mais. E o terceiro nível que a gente trouxe é a nível energético, né? Porque você é um campo vibracional, você é feito de átomos, de células, tá? Então, isso tem uma vibração, uma frequência. Então, imagine assim, ó, eu trouxe o exemplo do retroprojetor. Você é um retroprojetor, você envia a imagem lá no telão, né, do cinema, envia a imagem medo da rejeição. O que que você está enviando? Rejeição. O que que você vai ver? Rejeição. O que que você vai trazer como cliente? Cliente que vai dizer não para você. Fez sentido aí? Tá? Então, esses são os níveis que a gente trouxe ontem, então, falando de forma rápida aqui, né? Que a gente falou um pouquinho antes para vocês entenderem como acontece esse processo, né? E como que eu tenho que ficar atenta a tudo isso, ok? Então, trazer essa consciência vai fazer toda a diferença, tá? E aqui eu já vou compartilhar com vocês um pouquinho também, né? Deixa eu só achar aqui agora. A terceira chave, que é o que a gente vai falar hoje, tá? O que é a terceira chave? Eu vou compartilhar aqui com vocês. O que é a terceira chave? Quebrando o ciclo do fracasso. Sua história não é uma sentença. Então, tudo que você tem ali gravado na sua história, você não precisa ad eterno ficar repetindo, tá? Por quê? Porque quando eu entendo o meu processo, eu posso sim quebrar esse ciclo. Como que eu quebro esse ciclo, né? Eu tenho que entender o que acontece comigo e eu não consigo fazer isso sozinha, por quê? Porque dentro da minha mente tem um sistema de proteção. Ela não entende se isso aqui é bom ou é ruim. Ela não entende o sim e ela não entende o não. Né? Eu sempre gosto de dar o exemplo, não pense num Fusca amarelo. O que você pensou? Num Fusca amarelo. A tua mente não sabe dizer, entender o não, tá? Então, como que eu quebro esse ciclo, né, do fracasso? Aqui eu coloquei a palavra fracasso para ser pesado, né? Mas pode ser que você tenha resultado, sim, mas pode ser que você está se limitando no seu resultado, trazendo uma margem, né, um degrau ali onde você não consegue subir, quando você não consegue estourar para o próximo nível, você não consegue estourar a bolha do próximo nível, tá? Porque se eu acredito que, por exemplo, vender é difícil, que eu não sou boa o suficiente, que você não merece dinheiro, o que que o teu cérebro vai fazer? Ele vai buscar confirmar isso na prática, tá? Então eu preciso quebrar esse ciclo, eu preciso quebrar esse ciclo mental, emocional e energético que eu trago, tá? Então aqui a gente vai entender hoje como aprender, né, a quebrar esses ciclos e a desprogramar isso, tá? E aí eu já vou até trazer aqui para vocês mais um exemplo, né, de uma cliente, né, de como foi o processo dela. Então, deixa eu só colocar aqui, ó, o que que acontecia com a Sônia, né? Lembra que eu falei que a gente tem resultados não só numa área, tá? Então, a Sônia não conseguia ter resultado com o trabalho dela, né? Então, no valor que ela queria receber, na quantidade de vendas que ela queria fazer, ela não conseguia ter resultado. Mas o que que acontecia com ela? Ela passava por um processo de dificuldade, né, emocional muito profundo. Então, ela colocou ali, ó, no início foi o lado emocional, a transformação que aconteceu com ela, porque eu estava passando por uma situação muito forte, e depois foi arrumando as outras coisas, o financeiro, o trabalho, a autoestima. Então, foi um diferencial muito grande na minha vida, né? Passei por esse processo com a Roberleia, e para mim foi um grande divisor de águas no momento em que eu mais precisei. Eu recomendo e digo, independente de ser online ou presencial, façam pelo menos uma experiência com a Roberleia. Então, o que que acontece com a Sônia, né? Ela passava por processos de depressivos, de tristeza, até pensamentos suicidas ela teve, muito profundos. O que que ela refletia? Qual que era o retroprojetor dela, né? Depressão, tristeza, medo, angústia, raiva, ia lá aquela informação. O que que ela recebia? Lembra? Traz o passado para o presente, cola aqui e gera mais no futuro. Então, ela ia potencializando o resultado cada vez, ela ficava pior. Pior nos relacionamentos, pior no profissional, pior nas vendas, tá? Pior no financeiro. Então, para ela foi um divisor de águas, porque quando a gente entendeu a comunicação interna dela aqui, as ações dela começaram a ser congruentes com os desejos e automaticamente o resultado dela mudou. Que esse é o ciclo do sucesso completo e correto. Eu alinhar meu desejo com as minhas ações,
congruentes com o resultado que eu quero. Mas por que esse alinhamento não acontece? Porque aqui tem uma barreira, tem as informações da minha comunicação interna, tem os meus bloqueios mentais, tem meus bloqueios energéticos e tem meus bloqueios emocionais, tá? Então, ele tem que passar por aqui e daí vir aqui nas ações. Quando eu passo por aqui, a informação diz: você não é boa o suficiente, você está se achando, você não vai conseguir. O que acontece? Eu dou um jeitinho de me sabotar e as minhas ações são para eu não ter resultado. Parece maluco dizer isso, né? Mas é assim que acontece, tá? Então, o que ela conseguiu fazer? Dentro do processo, ela conseguiu trazer essa clareza. Vou compartilhar aqui com vocês mais outros dois aqui para vocês entenderem. A Gabi, ó, ela colocou lá: sou grande admiradora do seu trabalho. Me ajudou muito a evoluir e enxergar coisas que eram difíceis de observar sozinha. Gratidão, portanto. Como você vai enxergar uma realidade que você não conhece? Se você viveu na escassez quando criança, se os seus ancestrais viveram na escassez, se você mora num lugar que você ainda passa dificuldade, como você acha que você vai enxergar a possibilidade de ganhar mais, de ter mais, se o círculo que você vive é só assim, e o que está gravado em você é só isso, tá? Aí você se frustra, porque você vê o outro e você acha que o outro está dando resultado e você nunca vai ter aquilo, né? E o que a Gabi tinha? A Gabi, ela tem uma formação gigante, uma experiência gigante, e ela fez a transição da advocacia para a área de desenvolvimento humano também, né? Então, ela é terapeuta, consteladora, enfim. E o que acontecia com ela? Ela não conseguia cobrar pelo trabalho dela o valor justo. Por quê? Porque ela, dentro dela, tinha uma informação aí, né, de não merecimento, de limitação. Quando ela desbloqueou isso dentro dela, aí conseguiu se centrar, se conectar, e automaticamente as ações, o valor dela, né, foi comunicado de forma correta, o resultado dela melhorou, tá? Então, isso que eu quero que vocês entendam, tá? Daí, ali embaixo, também coloquei, eu trouxe o outro ali: acordei numa felicidade, falando pelos cotovelos, como dizia a minha mãe. Ai, que saudade que eu estava de mim, gratidão por me conduzir nessa linda evolução. Aqui a Fran, ela traz esse depoimento porque ela veio ver a questão de clientes, que uma hora tinha, uma hora não tinha, né? Que era a questão financeira e profissional, mas veio para ela uma alegria muito interna, muito profunda. Por quê? Lembra que eu falei que uma área está interligada com a outra? Então, não vai refletir só no teu financeiro, no teu processo de vendas. A tua comunicação interna mudando, você vai se sentir mais leve, você vai se sentir mais confiante, você vai se sentir mais plena, tá? Você vai saber se comunicar melhor com o teu marido, com o teu namorado, com o teu filho, com o teu cliente, com o teu chefe, com o teu colaborador, tá? Então, você vai mudar, porque aqui o meu trabalho não é para você só se posicionar em relação a vendas de produtos e serviços. Ela sim é para vendas de produtos e serviços, mas você se vende todo dia. Você se vende para sua esposa, você se vende para o seu marido, você se vende para o seu filho, de uma forma leve ou não, criando dificuldade ou facilidade. E é isso que você vai entender dentro do processo de reprogramação mental, tá? E o último que eu trouxe ali, que é o cantinho do tarô, né? A Adriana, uma querida, ela estava passando por um processo de doença, né, muito sério, e ela precisava, inclusive, fazer uma cirurgia, abrir o tórax, fazer uma cirurgia do pulmão, e ela passou por um processo de reprogramação, né, de atendimento comigo, e ela nem precisou fazer isso, tá? E aí, o que aconteceu? Depois que ela se curou, né, porque quando vem já para o físico nesse nível, é porque, tipo, o corpo já está pedindo, pelo amor de Deus, você precisa parar, você precisa olhar para um monte de coisa, tá? Então, quando ela se curou do corpo físico, se reconectou com ela mesma, né, achou a sua força, o profissional dela também expandiu, né? Então, hoje ela tem até um trabalho legal no TikTok, ela faz uma série de coisas expansivas também na área de terapias, né? Porque ela entendeu quem ela era, tá? Então, quando eu entendo essa minha comunicação, eu entendo a transformação que eu preciso trazer, tá? Aqui eu trouxe uma outra também, né? Aqui foi a Adri, se não me engano, não, a Fernanda, se não me engano, aqui. Já sigam a Roberleia, ela faz um trabalho incrível de reprogramação de bloqueios emocionais e financeiros. Se você sente que trabalha e não consegue conquistar algo, se você não se sente capaz, não prospera, não sabe como trabalhar com dinheiro, você precisa conhecer a Roberleia, ela pode te ajudar. Dores da alma dói mais que física. Olha que lindo que ela escreveu, né? Dores da alma dói mais que física. Então, o processo pode ser leve, sim. E aí você viu que ela falou dos bloqueios financeiros. Por quê? Porque toda a tua comunicação interna vai ter não merecimento em relação à riqueza, tá? Então, isso vai ser trabalhado, não tem como não trabalhar isso, tá? E aqui uma última que eu queria compartilhar com vocês, ó, já na primeira sessão, é nítida a transformação, a mudança, né, de pensar e de agir. Experiência incrível, tá? Então, o que eu quero trazer aqui para vocês com esses depoimentos?
que sim, é possível, que sim, pode ser leve, tá? Mas que a gente tem que fazer a nossa parte, a gente tem que entender o que acontece conosco para a gente buscar ajuda, né? Para a gente poder sair daquele lugar. Porque não é sobre vender, né? É sobre servir, é sobre inspirar, é sobre transformar as pessoas com a tua história, com o teu produto, com o teu serviço, né? Por isso que essa terceira chave nossa hoje é entender esse ciclo, tá? Então, quando eu entendo que a terceira chave é quebrar esse ciclo do fracasso, né, e não é uma sentença, eu entendo que o ciclo do sucesso mais a desprogramação, eu vou reescrever uma nova história, tá? E a maior prisão, até escrevi ali para vocês, a maior prisão está no ciclo pensamentos, emoções, né, igual emoção, igual comportamento, igual reforço da crença. Se eu acredito que vender é difícil, como eu falei antes, você não é boa o bastante, que você não merece dinheiro, o teu cérebro, a tua mente vai buscar confirmar isso. Por isso que mais com mais dá mais. Sempre ele vai procurar confirmar. Por isso que tem tanta resistência em a gente mudar. E por isso que a gente não consegue sozinha, tá? Então, esse é o processo. Tá, Roberta, entendi. Mas então, o que que eu tenho que fazer agora para sair desse drama, né? Então, já vou trazer para vocês aqui como que a gente faz isso, tá? Então, tem 3 questões que a gente tem que olhar, né? Deixa eu parar até a apresentação aqui, para poder olhar melhor aqui. É isso. Então, assim, tem 3 coisas que a gente tem que entender. A gente precisa achar a raiz dos bloqueios, tá? Essas raízes dos bloqueios. E você entender que, primeiro, eu tenho que entender as repetições de padrões que eu trago, tá? E que esses padrões são sem perceber, ok? Então, essa repetição de padrão sem perceber é uma das raízes dos bloqueios. Então, padrões repetitivos de comportamento, de ações, né, que são sem eu perceber, são invisíveis. Segundo, raiz do bloqueio são as crenças, aquilo que eu acreditei como verdade, aquilo que eu comprei como verdade, que são limitantes, tá? Limitantes que têm crenças fortalecedoras. Lembra da minha venda? Para mim era uma crença fortalecedora, para a grande maioria não é, né? Então, eu tenho que entender as crenças limitantes que sabotam os meus resultados. Então, esse é o segundo raiz. E a terceira raiz, que essa é a mais difícil, é a resistência em mudar. Por que que é a resistência em mudar? Porque lembra que eu falei que é mais seguro manter o conhecido para a tua mente. Ela não sabe o que é o não. Então, se você aprendeu que você não é boa o suficiente, ou que dinheiro não dá em árvore, você acredita nisso piamente. E aí a tua mente, ela vai reforçar isso o tempo todo, ela vai dar um jeito de você procrastinar, de você se sabotar, de você não ofertar, de você ficar com medo, tá? De dar um passo adiante. Por quê? Porque é o que ela conhece, então é mais seguro, tá? Então, entender que a gente tem essas 3 raízes emocionais aí é muito importante, tá? E como que eu entendo isso dentro do meu processo, né? Porque ao longo da vida eu vou criando como se fossem raizinhas, né? Que vão se ramificando. Então eu tenho a raiz principal aqui, vamos trazer o meu exemplo, né? Uma analogia aqui com o meu exemplo. Então eu me afoguei quando eu era bebê lá, quando eu era bem, tinha começado a andar. Eu me afoguei. Aquele medo de água congelou em mim, o medo, tá? Não é a experiência da água em si, é o medo que eu fiquei, né, por passar por aquela experiência. Aquele medo de água, ela se dividiu em várias raizinhas. Medo de andar numa roda gigante, medo de andar de avião, medo de entrar num projeto novo, medos, 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 e formou uma ramificação de medos, porque mais com mais dá mais. E aí, quando eu entendo que eu tenho que cortar o medo raiz, todos os outros diluem. Que é o que aconteceu comigo. Quando eu identifiquei o primeiro medo que eu tinha, todos os medos saíram. Então, viagem de avião tranquila, posso ir para o Beto Carreiro agora, né? Que quem conhece o parque ali, eu ia brincava nos carrinhos de choque. Eu não ia numa roda gigante, eu não ia naqueles brinquedos mais radicais. Por quê? Porque eu tinha medo. Tá? Hoje não, hoje eu posso ir de forma bem confortável. Então, hoje eu posso entrar no mar, eu jamais entrava no mar, eu mal e mal molhava as canelas, então é até engraçado falar isso, né? Mas eu ficava na areia, eu não ia para a água, né? Porque eu tinha medo. Então, quando eu tirei a raiz do medo, todas as ramificações apagam. Isso que é legal de você entender. E por isso que você não consegue, porque está invisível dentro da tua mente, tá? Deu para entender? E agora você pode me dizer, tá, Roberta, entendi tudo isso, eu já conheço isso, já estudei sobre isso, mas ainda estou empacada. Por quê? Porque você não tem uma metodologia que ainda chegou naquele lugar, tá? E tem muitas formas da gente fazer, mas tem 2 segredos específicos, né? Que é o que fazer que eu vou te trazer agora, tá? Então, o que que você tem que fazer para mudar? Primeira coisa, mudar como você percebeu aquela experiência. Então, mudar os pontos de vista que a gente diz, né?
eu preciso mudar o ponto de vista sobre aquela experiência que eu tive, ou sobre aquela crença que eu tenho, né, de ser boa o suficiente, de não ser boa o suficiente, de merecer, de não merecer. Então, eu tenho que mudar o ponto de vista. Essa é a primeira coisa que você tem que fazer. Primeira coisa, mudar o ponto de vista. Se você não mudar o ponto de vista, você não vai sair desse lugar, tá? Segunda coisa que eu tenho que trazer é desprogramar, né, os padrões mentais que eu trago. Como que eu desprogramo, né? Eu preciso limpar aquilo que está dentro de mim. E esses programas mentais não é simplesmente ficar falando, né, ali, agora eu sou próspera, eu sou rica, eu vendo muito. Não vai resolver. Porque o teu padrão mental, ele foi gravado a partir de uma emoção, de um sentimento. Então, eu preciso limpar o lixo tóxico emocional que eu tenho. Eu preciso desprogramar esse lixo tóxico e acessar a versão original. Então, por exemplo, vamos trazer aqui o medo, né, que eu trouxe exemplo. Eu tenho medo. Eu preciso limpar esse medo, apagar esse medo, desprogramar esse medo, para que acesse a coragem aqui no lugar. Porque nós temos dentro de nós os dois lados sempre. A gente não tem o masculino e o feminino? A gente não tem o positivo e o negativo? Sempre é os dois lados. A gente não tem a luz e a sombra que a gente fala, né? Então, eu preciso tirar o medo e colocar a coragem, porque a coragem existe dentro de mim, tá? Eu tenho a coragem dentro de mim. Eu só perdi ela porque eu tenho um padrão, uma percepção da realidade aqui, de uma experiência que eu vivi, e que faz eu ficar com muito medo, tá? Então, é simples o que você precisa fazer. Daí você vai me dizer assim, parece simples, né? Parece simples, mas eu não conseguia fazer sozinha, e você não está conseguindo fazer sozinha, você precisa de ajuda. Por que você precisa de ajuda? Porque lembra que a tua mente vai ficar no que ela conhece, tá? Então, essas duas coisas são o segredo para você mudar o ponto de vista e desprogramar, né, os padrões mentais que você traz, mas é desprogramar o lixo emocional que você traz a partir daquele padrão que você tem, tá? Senão não vai resolver. Pode ficar falando ad eterno aí que eu sou rica, eu sou próspera, eu sou uma vendedora de sucesso, que não vai funcionar. E se você já fez isso, você sabe que não vai funcionar. Às vezes você comprou isso, né, na internet, isso é enganação, tá? Porque não vai funcionar. A gente aprende limpando esse lixo e trazendo à tona aquilo que é verdadeiro para nós. Porque lembra assim, ó, o que a mente acredita, então o que a tua mente acreditou e está acreditando, o teu corpo vai conquistar. Olha que louco isso, né? O que a mente acredita, o teu corpo conquista. Escrevam isso. O que a mente acredita, o teu corpo conquista. Então, o que você tem dentro da sua mente está criando aquilo que você tem hoje e o teu resultado vai ser aquilo que você vai conquistar, tá? E aí, o que a gente acontece para pensar no caso do ciclo do sucesso, né, que eu falei para vocês lá. Precisa passar por essa barreira aqui para ter ações alinhadas ao meu desejo e ter um resultado que eu quero. Então, prosperar, né, sem limites, vamos pensar assim, né? Para prosperar, você precisa primeiro parar de focar na falta, tá? E valorizar o que você já tem. Então, essa é a primeira coisa que eu tenho que fazer, tá? E aí você tem que ter uma ação alinhada com aquilo que é o teu propósito, né, nas suas vendas, na transformação que você oferece, para poder gerar prosperidade. Porque daí, se você limpou o lixo tóxico, você começa a ir pro potencialize, que é o último processo dentro da reprogramação mental. Você precisa tirar a informação errada, despertar, precisa desprogramar aquilo que está dentro de tóxico, você reprograma com a informação original, né, a coragem, e aí eu preciso potencializar o meu resultado. Então, como que eu potencializo o meu resultado? Parar de focar no que você não tem e valorizar o que você tem, primeira coisa. Ação alinhada com o seu propósito, né, dentro do que você vende, do seu serviço, o produto que você venda, para que você saiba que você pode gerar prosperidade. E aí, a terceira é entender que dinheiro é energia, tá? E aí você precisa se relacionar bem com o dinheiro. Então, eu tenho que olhar também para o dinheiro, para as crenças que eu tenho em relação ao dinheiro, não só para a minha comunicação interna em relação ao posicionamento, ao meu valor, ao que eu acredito comigo. Eu tenho que entender também que o dinheiro é uma energia e ele é um subproduto, e eu vou receber a partir do meu trabalho, e ele é um resultado a partir de toda essa comunicação que eu faço e que eu entendo, tá? Então, a gente tem que entender isso também, que o dinheiro, ele não é como é que é? Não é o problema, né? E também não é a solução, tá? Você é o problema e você é a solução. Então, a gente tem que entender isso, tá? E o que você vai fazer para mudar isso de novo? Volta lá naquele primeiro item que eu falei para vocês. Só precisa fazer duas coisas. Você precisa mudar o teu ponto de vista, a tua percepção que você criou em relação àquela realidade que você viveu, aquela experiência, e você precisa desprogramar esse padrão mental
liberando aquela toxicidade emocional que você traz, porque senão o teu corpo vai continuar conquistando aquilo que você tem mantido como entendimento, tá? Então, para você entrar nesse fluxo, né, de vender mais com mais leveza, ter mais abundância, para você poder fazer isso, é simples, você precisa fazer isso é, e trazer isso para o teu dia a dia, tá? E como que você pode ser mais feliz e grata, né, pelo que você já tem, tá? Então, olhe lá para os teus relacionamentos, olhe para aquilo que você já conquistou, olhe para tudo que você tem na tua vida, tanto de material quanto né, de emoções que você viveu, comece a agradecer, isso já eleva um pouco a tua frequência e você já começa a mudar, tá? Porque a gente precisa criar relacionamentos, né, que não sejam abusivos, a gente precisa curar isso dentro da gente. Aqueles relacionamentos abusivos de qualquer nível, né, emocional, físico, mental, relacionamentos desrespeitosos, porque aqui envolve não só relacionamentos pessoais, mas relacionamento com clientes, tá? Relacionamentos que não têm honra, né? Tudo isso a gente precisa limpar dentro da gente para que a gente possa vender mais, tá? Então, essa comunicação que eu tenho que mudar, tá? E daí, como que eu, Roberleia, posso te ajudar? Porque se você não conseguir fazer isso sozinha, e se você não fez até hoje, você sabe que você não vai fazer, tá? Eu posso te ajudar nesse sentido de mudar esse teu ponto de vista e desconstruir esses padrões através do meu trabalho, tá? Então, agora eu vou trazer uma oferta para você, que vou te mostrar aqui, né? Eu vou abrir aqui para você, como que eu posso te ajudar a você se liberar, né? Dessas camadinhas de dor e sofrimento que você pode estar vivendo aí, tá? Então, eu vou apresentar aqui, até vou compartilhar a tela para vocês, para ficar mais fácil, e daí eu já vou falando para vocês como que funciona, tá? Então, o que eu vou trazer aqui para vocês é... Deixa eu compartilhar aqui para já abrir aqui e aí mostrando para vocês. Então, já tá dando para ver ali, né? Deixa eu até diminuir a minha tela aqui. Vou minimizar a minha para facilitar para vocês. Então, o que que tem aqui dentro desse produto e por que que eu posso ajudar vocês com ele, tá? A Academia da Riqueza Quântica, a gente vai trabalhar a riqueza da mente. Lembra que a gente falou que você precisa mudar a percepção que você tem mental e que tá as emoções lá gravadas? Então, eu vou trazer aqui, deixa eu voltar aqui que eu não estou vendo, deixa eu ajustar a tela aqui. Agora deu certo, agora ajustei. Não, não ajustei, pera lá. Deixa eu mudar a tela para ficar mais fácil aqui. A visualização para vocês. Aí, agora ficou melhor, né? Então, o que que a academia vem trazer, tá? A Academia da Riqueza Quântica, a gente vai trabalhar a musculatura da mente. Então, a riqueza que tem na tua mente, mas que a tua mente não sabe. Lembra? Ela tem as travas, os bloqueios que estão inconscientes. Então, eu vou despertar isso, eu vou trazer essa informação que você precisa, vai desprogramar e vai reprogramar para que você potencialize o teu resultado. Então, ele vai passar por esses 4 padrões, tá? A primeira coisa que a gente vai ter lá dentro da academia, né, são aulas ao vivo comigo, tá? E essas aulas ao vivo ficam disponibilizadas depois nessa plataforma aqui que eu estou mostrando para vocês, tá? Toda semana você vai se encontrar comigo numa mentoria ao vivo, tá? Então, toda semana, toda segunda-feira, você se encontra comigo. A cada 15 dias pela manhã e cada 15 dias à noite. Então, toda semana, uma vez de manhã e uma vez à noite. O que que você vai encontrar aqui dentro? Que são as orações iniciais de acesso, a primeira aula, né, de orientação, e aí a gente tem vários blocos, tá? Aqui o primeiro bloco é a saúde mental e emocional, então a gente vai trabalhar como você criar o teu lugar de paz, de descanso, né, que é só seu, que ninguém vai entrar nunca. Então aqui você vai ter como criar isso para você melhorar a tua saúde mental e emocional. Aqui a gente vai trabalhar a ansiedade, né, então vamos desprogramar a ansiedade. Todas as aulas que você clicar aqui, tudo que você olhar aqui dentro, né, que você acessar aqui dentro da plataforma, você vai ter a aula aqui, ela vai ter uma vivência de tratamento, tá? Então, todos os itens aqui, pode ter uma aula, pode ter 2 aulas, vai ter vivência de tratamento no final, ok? Com reprogramação mental. Então, ali a gente vai liberar a ansiedade, desprogramar a ansiedade e trazer a calma, a paz, tá? O próximo bloco aqui, né, o próximo módulo, é a reprogramação mental baseada em autoterapia. Então, você vai escutar áudios de reprogramação mental, que aqui, nesse caso, está trabalhando a autoestima, tá? Depois vocês vão ver que vai ter outros áudios que vai trabalhar outras questões mais para baixo, mas o primeiro é que você vai escutar é para fortalecer a tua autoestima. Então, aqui vou trazer a reprogramação mental através de áudios que você vai escutar e vai escutar de manhã ou à noite, ou de manhã ou à noite, como você puder, tá?
Quando eu entro para um processo de entender o processo da minha mente, eu preciso fazer o processo da limpeza emocional diariamente. Não adianta só eu saber, né, vir aqui fazer uma terapia comigo, fazer um processo comigo e não fazer nada no dia a dia. Então, o que que eu ensino aqui? Você fazer limpeza emocional na prática com o Ho'oponopono de forma descomplicada e divertida, tá? Então, aqui eu explico como é o Ho'oponopono, explico como fazer com formas divertidas. Por quê? Você precisa ter uma ferramenta para usar no dia a dia. Se você não usar no dia a dia, você vai entrar naquele turbilhão de informação, de medo, de escassez, do inconsciente coletivo, porque está tudo ruim, porque a indústria está ruim, porque o país está ruim, e aí você é contaminado. Então, você precisa aprender. E aqui eu ensino para você usar no dia a dia. Então, aqui você vai limpar o lixo tóxico, né, diariamente, através dessas formas. E aí você precisa manter a frequência energética elevada. Como que eu mantenho? Aqui eu ensino como ativar a frequência também com várias formas divertidas através da gratidão, só que ensinando você a criar âncoras, tá? Então aqui tem para manter, né, a saúde, para relacionamentos mágicos, para saúde, para dinheiro, para trabalho, para você liberar a negatividade. Então, depois que você aprendeu isso aqui, você vira a ferramenta. Você assistiu a aula uma vez, você já gravou, você não precisa mais. Você já vira a própria ferramenta, tá? E é isso que eu trago. Você precisa ser seu próprio terapeuta. Você precisa ser sua própria terapeuta. Você precisa ser a terapeuta de si mesma, ok? A próxima módulo aqui é reprogramação mental olhando para o sistema de cura do sistema familiar e relacionamentos. Então, aqui você vai ter áudios também, onde você vai escutar, tá? E cada um deles tem uma informação diferente, tá? Então, aqui você tem para liberar os seus pais, para você voltar para o seu lugar de filho, para romper padrões destrutivos nos relacionamentos, para liberar medos indefinidos a partir dos relacionamentos, para ter um processo de cura e transformação interna, tá? Então, isso também são autoterapia. E o próximo aqui é um curso, né, que a gente fez ao vivo também, onde a gente desprograma as 5 dores da alma. Quais são as 5 dores da alma? Então, aqui eu tenho a rejeição, é uma dor da alma, o abandono, a humilhação, tá? A traição, a injustiça, tudo isso aqui a gente vai trazer o conhecimento, explicar como acontece, explicar como isso reflete na sua vida adulta, nas suas vendas, no seu financeiro, e no final a gente faz o tratamento, né, fazendo a vivência coletiva de tratamento, tá? Continuando aqui, você vai ter a visão, né, sistêmica, porque todos os relacionamentos, eles são sistêmicos, eles se baseiam a partir de um sistema, de uma ordem, tá? Então, a gente entende aqui, através dos ensinamentos do Bert Helling, tá? E traz aqui a ordem e a hierarquia, né, e o pertencimento para vocês. Então, curando, né, esses relacionamentos, criando relacionamentos de sucesso a partir desse conhecimento, tá? Então, vocês vão ter a vivência ali também. Aí você tem o reset financeiro, que é voltado à prosperidade, para você entender, mapear onde estão os teus bloqueios financeiros, quais bloqueios mentais e energéticos te impedem de ter mais dinheiro, e como você reconstrói a sua relação com o dinheiro, fazendo as pazes com o dinheiro, tá? Então, todas aqui têm vivência de tratamento também, ok? De reprogramação mental, né? Esse módulo aqui é e-books que eu coloco em PDFs, tá? Então, aqui já tem um só para você aprender a fazer perguntas, né? Então, como fazer perguntas para você sair da tua mente que é racional e você abrir possibilidades para outras informações. Aqui, como você pode meditar de forma lúdica, sem pensar, né, naquela coisa que tem que parar, você pode estar na fila do mercado, você está meditando, então ensino aqui. E aqui um raio-x da tua vida, como que você faz isso, né? Então, a gente vai colocando aqui conforme vão acontecendo as aulas. Esse outro módulo são limpezas energéticas e meditações que eu gravei e coloquei aqui para vocês. Aqui é para você começar a pensar em ser co-criador da tua realidade, então começar a mudar isso através de uma oração da cocriação, tá? Essa oração não é minha, por isso eu gravei, tá? Eu coloquei aqui que é de Cryon, né? E ela transforma toda a tua visão, desde a área de relacionamento, saúde, financeiro, profissional, ele tem uma visão positiva, tá? Então aqui para você escutar, para você começar a mudar a sua mentalidade. Aqui é uma limpeza energética pessoal, quem entende de energia e sabe que você é afetado. Às vezes você saiu de casa bem, chegou no trabalho, está um ambiente pesado, você chegou em casa morta, como se tivesse perdido tudo a tua energia. Isso tem uma explicação, e a gente trabalha isso dentro da mentoria, né? Então, aqui você tem uma limpeza energética para você fazer quando você não estiver se sentindo bem, e eu oriento que faça todo dia. E aqui você tem uma para a saúde perfeita, então, para você melhorar a questão da tua saúde, tá?
Dentro também da plataforma, você vai encontrar vários bônus, né? Então, eu tenho aqui a doutora Mona Lisa, ela é doutora mesmo, né? Ela dá aula para médicos, e ela é endocrinologista, tem um trabalho lindo para diabéticos, e ela passou pelo processo comigo de reprogramação também mental, e aí ela deu uma aula bônus, integrando, né, o conhecimento da saúde com a parte holística, que fez toda a diferença na vida dela, né? Então, apesar de ela ter um grande conhecimento, essa integração, essa maior leveza que ela conseguiu a partir do atendimento, ela conseguiu trazer isso também para os atendimentos dela, para o serviço dela, para a visão dela de mundo, tá? Aqui a gente tem a Ângela, que trouxe a questão de você se comunicar, né, com o seu jeito de vestir, então, ela trouxe toda essa visão, né, em relação à comunicação com a roupa, que você pode assistir. Tem de aromaterapia, cromoterapia, né, então a Crislaine aqui também traz a informação de como funciona. Aqui a gente vai trabalhar 21 dias de desprogramação da crença financeira só de dinheiro, tá? Então, cada dia tem liberação de crenças, desprogramação de crenças financeiras. Essa aqui a gente não liberou ainda, tá? Porque agora a gente começou a trabalhar com o segredo do dinheiro. Então, aqui é um intensivão, né? Só entendendo como é a energia do dinheiro, como que faz para mim poder mudar, né, essa percepção em relação ao dinheiro. E aqui eu ensino técnicas para você usar no dia a dia para ir quebrando as limitações da tua mente em relação ao dinheiro, tá? Então, a gente já está na parte 3 e agora vai continuar na próxima segunda já a continuidade desse projeto do dinheiro, tá? Então, a gente vai voltar muito olhar para o financeiro. Então, a Academia da Riqueza Quântica, ela vem trabalhar a riqueza da tua mente, ok? E fazer com que você acesse essa maior condição de ter prosperidade, liberando as limitações emocionais e mentais que você tem e os bloqueios energéticos, tá? Por isso que tem vários módulos, e aí a gente vai fazer ainda muito mais, né, dentro desse processo, porque as aulas são semanais, então isso aqui que tá ali na plataforma é as que já aconteceram, tá? Quando você fizer a compra, né, e eu já vou falar para você em relação ao investimento, você já vai ter acesso a tudo isso que está lá, tá? Você não vai começar do zero comigo. Você vai ter acesso a tudo isso que está lá e você vai ter aulas comigo toda semana na segunda-feira. Não pode participar ao vivo, não consiga estar ao vivo, fazer perguntas, eu abro para perguntas, é sempre via Zoom as aulas. Você pode assistir a aula depois que está gravada e disponível na plataforma em 48 horas, tá? Além disso tudo, de todos esses bônus que você tem, de tudo isso que você já tem na plataforma, a gente tem um grupo exclusivo no WhatsApp, né, que é uma comunidade ali, para a gente se manter fortalecida. Porque lembra que o ambiente que você está vai influenciar na tua energia, né, e como você pensa. Então, se você está num ambiente de muita dificuldade, de pessoas que são só muito negativas, você acaba sendo afetado. Então, eu preciso mudar de ambiente. Por isso que a gente tem o grupo lá, para você estar num ambiente de pessoas que queiram crescer e que estão ali com a mesma visão, tá? Então, tudo isso está dentro da Academia da Riqueza Quântica. E por que Academia com K, né? Porque vem do teu registro de alma, é o acástico. Você tem um banco de informações que é o acástico, e essas informações estão tudo ali dentro, e a gente precisa trabalhar com essas informações. Então, quando eu trabalho a desprogramação, né, eu trabalho dentro do teu registro acástico. É diferente de fazer um processo, né, simples, de reprogramação ali, por exemplo, com só PNL, tá? Não, ele vai no nível mais profundo. Ele pega o teu inconsciente, né, acessando o que você tem de alma lá, de espírito, como queira chamar dentro da tua crença, né, religiosa, porque você é um ser divino, tá? Então, aqui a gente não olha a religião, você pode ser de qualquer religião, porque a gente vai trazer a ciência, ciências modernas, física quântica, neurociência, epigenética, aliado às técnicas, né, de reprogramação mental, né, hipnose clínica, todos os conhecimentos de terapias que eu trago, com essa metodologia que eu desenvolvi, simples para poder atender todo mundo ao mesmo tempo, sem saber da vida de vocês. Então, você não precisa contar se você teve um trauma lá na tua infância e que você nunca contou para ninguém. Você não vai precisar contar para se curar. Por quê? Porque o meu trabalho é trabalhar com a linguagem universal, e vocês vão entender isso dentro do processo que eu ensino, tá? E aí você me diz, nossa, Roberlé, mas isso tudo parece bom demais, né? Quanto vai custar isso, tá? Então, claro, dentro do processo de mentorias, né, eu tenho tanto a mentoria individual, né, que ela tem um valor mais elevado, né, por conta da entrega, porque ela é personalizada, então você vai olhar exatamente aquilo que você precisa, de uma forma muito pontual e personalizada, tá? Aqui a gente vai olhar para os temas básicos de todas as pessoas, então por isso que eu vou descendo ali com os itens, e a gente vai trabalhar muito essa questão da prosperidade para você se abrir para poder vender mais, senão você não vai se vender mais, tá? Não adianta eu ensinar técnica para você que não vai resolver. Então, você tem que se abrir. Então, a mentoria individual, ela tem um custo mais elevado. Essa mentoria que eu criei coletiva,
é o meu chamado, né? É a minha queridinha de alma, porque aí eu posso contribuir com muitas pessoas que queiram se desenvolver, tá? E você vai ver que ela vai ter um valor muito, 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 quase irrisório, né? Pela entrega que eu dou. Então, pense assim, 4 mentorias comigo, 4 sessões de terapia comigo na semana, no mês, né? Não na semana, no mês. 4 sessões no mês. Só isso quanto que vale, né? Faz a conta aí. Mas todo o que você tem lá na plataforma, tá? Só que você não vai pagar hoje, né? Agora eu tô com essa condição diferenciada para você aí, eu tô mantendo essa condição ainda, já trago ela há alguns dias, né? Aliás, já trago mais de mês aí essa condição e vou manter aqui para vocês, tá? Mas eu não sei até quando eu vou deixar ela, ok? Então, eu abri ela com valor muito social, vamos pensar assim, né? De investimento que seja para todo mundo para participar, para quê? Para que você possa continuar no teu processo de transformação. Porque muitas pessoas fazem umas sessões de terapia, fazem 8, 10, 15 sessões, e elas param, e aí ela é engolida pelo ambiente de novo, e ela não consegue se manter. Então, por isso que eu criei esse produto, para que você possa se manter sempre ali em frequência elevada, que é isso que eu vou trazer para você, sempre em evolução. E para isso, claro, quando a gente está com dificuldade de pagar boleto, ou se você tem uma conta para pagar, o que você vai dar prioridade? Vai pagar primeiro a conta e vai deixar a parte emocional, terapêutica de lado. E aí você não vai sair do lugar. Então, ela vem com esse intuito de acessar muitas pessoas, tá? Então, o valor original dela, né, é 997, mas você não vai pagar isso, tá? Você vai entrar hoje, né, com essa condição diferenciada de 12 parcelas de 56 e uns quebradinhos, 56 e 56, se não me engano, ou 548 à vista. Mas, olha o detalhe, por 1 ano comigo. Você não escutou errado. 1 ano tendo aulas comigo e tendo todo o material na plataforma que você já está gravado e mais tudo que vai entrar, tá? Então, você vai pagar por ter 4 aulas comigo cada mês, R$ 56. É bom ou não é? É uma oferta irresistível, né? Mas lembra assim, ó, a minha mente pode querer me sabotar, né? Ai, Roberléia, será? Já tenho tantos cursos, não deu resultado. Você viu os depoimentos ali. Ah, eu não tenho tempo. Será que não tem tempo ou eu estou me sabotando? E eu sei que isso aqui pode ser que não seja para todo mundo, tá? Porque pode ser que tenha pessoas que precisam de um atendimento mais personalizado, e aí eu tenho o atendimento individual. Pode ser que você não esteja agora, nesse momento também, né, disposta a olhar para tudo que você viu que eu falei. Eu sei disso também, porque venda é isso. Eu sei que não é 100% das pessoas que vão assistir isso aqui que vão comprar, mas eu sei que uma boa parte de que está aqui vai, com certeza, se identificar. Por quê? Porque é um processo de transformação e que vai ajudar você a sair daquelas vozinhas que você escutou lá quando era criança, né? Daquilo que você escutou lá da tua mãe, ou daquilo que você escutou lá da tua escola, né? Às vezes você não tem permissão para fazer as coisas, às vezes você acha que o outro é melhor, né? Então, o que você escutou, né, que tá fazendo você parar, travar, né? Será que a palavra, né, eu tinha uma cliente que dizia, eu era chamada de bicho do mato. E claro, isso, o bicho do mato, ela queria cada vez mais sumir, se esconder, porque ela não tinha direito de ser vista, né? Não tinha direito de querer, tá? Então, quando eu também, teve aqui muito aquela questão, né, você tem que se comportar, então você é boazinha, comportadinha, né? Nasceu pobre, vai morrer pobre, para de sonhar. Então, tudo isso a gente tem que limpar da mente da gente. Então, se você quiser estar daqui 6 meses, 1 ano, 2 anos, se sentindo confiante, vendendo mais, tendo uma constância no seu resultado financeiro, essa pode ser a oportunidade, né? Então, decoração, eu digo para você que R$ 56 no mês, e eu não sei até quando eu vou deixar essa oportunidade, né? Pode ser que amanhã você acesse o link e já não esteja mais esse valor, para que qualquer pessoa possa entrar e participar, tá? E estar comigo. E ainda, você tem garantia de 7 dias. Se você não gostou da minha voz no vídeo, não gostou do que você viu lá, não gostou de participar da primeira aula já na segunda-feira, você pode pedir o seu dinheiro de volta. Não tem nenhum problema em relação a isso, tá? Então, é assim, por que você não vai experimentar? Qual o motivo de você não experimentar? Você pode até pedir o dinheiro de volta, tá? Então, faz aí, né, na tua mente, escuta tudo que a gente falou, tudo que a gente pensou, faz uma anotação, né, de como está a sua
relação com as vendas, com os clientes, o seu resultado financeiro, qual bolha que você não conseguiu passar, que você vê que você está sempre ali naquele mesmo valor e você não consegue ultrapassar. Você está nos 2.000, você está nos 5.000, você está nos 8.000, você está nos 10.000, qual bolha que você está e que você não consegue passar, tá? Então, essa é o convite, você poder mudar a mente pobre para a mente rica. Eu tenho os dois lados dentro de mim, eu sou essência divina. Então, esse é o meu convite para você, e eu vou deixar o link, né, aqui abaixo para você poder acessar, né, e finalizar a compra, se assim você escolher. É uma escolha. Então, você escolhe continuar a olhar para tudo aquilo e mudar a tua realidade, o que a tua mente acredita, o teu corpo conquista. Se você mudar a sua mente, o teu corpo vai conquistar outra coisa, que é o que aconteceu comigo. Então, a partir do momento que eu curei o meu emocional, o meu mental, o meu corpo físico se curou, e eu também fiz outros movimentos. Então, como que eu, da área corporativa, de uma carreira sólida, né, Banco do Brasil, recebendo um excelente salário, né, eu já tinha carreira, eu já era gerente geral de agência, como que eu abri mão de tudo isso para vir para a área de desenvolvimento humano? Por quê? Porque eu tinha confiança em 100% no meu trabalho. Porque eu tinha 100% de confiança que eu posso gerar um resultado, que eu posso me manter, que eu posso criar mais para a minha vida, criar mais prosperidade, criar relacionamentos harmoniosos, ter um melhor relacionamento com a minha família, com a minha filha, com qualquer pessoa. Por quê? Porque eu curei dentro de mim a comunicação que era tóxica, tá? Então, resultado em vendas eu sempre tive, mas você tem que olhar todas as áreas da tua vida. Então, por muito tempo, eu não olhei para as áreas que eu precisava olhar para a minha vida. E eu tinha muito resultado profissional, mas aquilo era vazio por dentro para mim. Quando eu integrei aquilo que era eu em essência, mais a minha potência em falar, em comunicar, em vender, aí eu achei o meu caminho, né? O meu caminho. E eu digo que aqui eu estou hoje, né? Atuando como terapeuta na área do desenvolvimento humano, como reprogramadora mental, mas eu estou nesse momento. Amanhã pode ser que eu faça outra coisa. Por quê? Porque pode ser que eu quebre uma outra bolha e vá fazer outra coisa ainda. Eu já fiz muitas coisas na minha vida. E é no processo de entendimento do autoconhecimento, a gente tem que entender que essa mudança, né, e essa escolha, a gente tem que estar atenta. O que, que pode surgir de oportunidades para mim, né, que eu não estou ainda percebendo? Faz a pergunta aí. Perguntas abertas abrem possibilidades. Então, fica aqui o meu convite para vocês, né? Se alguém tiver alguma dúvida, quiser conversar comigo, né, sobre essa academia, manda mensagem, né, no meu WhatsApp, se vocês estão lá no grupo, manda mensagem no particular para mim, eu vou tirar todas as suas dúvidas, e aí você vai poder experimentar, mudar, ter leveza na tua vida, ter confiança para vender, ter confiança para se comunicar, destravar a tua voz, destravar a tua comunicação para poder falar aquilo que realmente você veio para ser, tá? Lembra do depoimento ontem, né? Agora ela pode ser quem ela veio para ser, né? Que a Ale trouxe no depoimento, a partir da reprogramação, dessa transformação. E pode ser leve. E o mais maravilhoso disso é que você não precisa falar nada da sua vida. A terapia que eu faço é breve. Você vai limpar as linhas do tempo e você vai entender como usar também isso para entender o teu cliente, para entender a estrutura que você tem que fazer para também ofertar para o teu cliente, porque tudo é uma estrutura, tudo tem um sistema. Então, vem comigo se você sentiu o chamado, tá? E se você não sentiu o chamado agora, tá tudo bem, permaneça comigo, porque você vai aprender muito só no que eu entrego no gratuito, tá? E eu entendo isso, porque eu também já consumi muito conteúdo gratuito, até que eu despertei para a necessidade de comprar algo e mudar a minha realidade. Então, sejam todos bem-vindos. E quem escolheu, né, estar comigo, a gente já vai ter aula na próxima segunda-feira. Você já manda mensagem para mim, e aí eu incluo você no grupo, né? Você vai acessar a plataforma. Quando você fizer a compra, você já vai receber um e-mail com acesso à plataforma da QIFI, e aí lá você vai ter a Academia da Riqueza Quântica, você já pode começar a assistir todos os conteúdos, e aí você entra no grupo e pode participar ao vivo comigo na segunda-feira da aula, e fazer, inclusive, perguntas, que eu abro para perguntas, tá? Então, esse era o meu recado para hoje, né? Eu espero que tudo que eu falei aqui para vocês, né, tenha sido muita contribuição no teu processo, tenha despertado, virado algumas fichas, algumas chaves, para que você possa fazer esse movimento aí prosperar mais, tá? Então, o meu lema é: bora brilhar, prosperar e inspirar. Quanto mais eu tiro minha sombra, mais eu brilho, mais eu trago luz. Quanto mais eu brilho, mais eu prospero. Quanto mais eu prospero, mais eu inspiro outras pessoas, independente do que eu faço.
tá? Então, é uma satisfação, né, estar aqui com vocês, ser mentora de vocês nesse processo aí, e nos vemos, né, quem sabe na academia, e se não for na academia, você é bem-vinda também para me acompanhar aí, né, nas redes sociais, para consumir meu conteúdo, até que chegue a hora que você veja a necessidade, né, de estar comigo. Se não for comigo, também tá tudo bem, tá bom? Então, um grande beijo, beijo no coração de vocês, paz e luz.